Let's open in prayer. Muito bem, vamos abrir e começar. Lord God, we thank you for this day. Senhor Deus, te agradecemos por esse dia. We thank you for being with us throughout this camp meeting this week. Agradecemos que tem estado conosco durante essa semana nessa campal. We ask that you just continue to be with us and bless us as we continue on this week. Pedimos que continues conosco, que continues nos abençoando ao continuarmos esse final de semana. In Christ's name, amen. Em nome de Cristo, amém. Okay, so today we're going to just be looking at the priest line, and we're going to be reviewing how our message has developed over time. Muito bem, hoje vamos revisar a linha de sacerdotes, vamos olhar como a mensagem tem se desenvolvido ao longo do tempo. I don't know what you said. You need to speak in like. Oh, yeah. Okay. Are you going to be interacting with people? Okay. So the priest line we started in 1989, and we know that 1989 is the time of the end. Então, a And linha then de we have sacerdotes, ela começa em 1989 e sabemos que 1989 é o tempo do fim. so 1989 we have a new reform line. 1989 temos uma nova linha de reforma, We have an opening of a message. temos uma nova mensagem aberta, We have a battle between the king of the north and the king of the south. temos uma batalha entre rei do norte e rei do sul, And we have the king of the south receiving a deadly wound. e temos o rei do sul recebendo uma ferida mortal. And then we move to 1991, which is the increase of knowledge. Logo avançamos para 1991, que é o aumento de conhecimento. And then we have 2009, the formalization. E logo temos em 2009 a formalização. And at this waymark, the formalization is where we receive our test. E é nesse marco da formalização onde nós recebemos o nosso teste. And the Time of the End magazine formalized the message at this waymark. E a revista Tempo do Fim formalizou a mensagem neste marco. So it formalized our lineup online methodology. Reformalizou a nossa metodologia de linha sobre linha. And this waymark, this Time of the End magazine, E este marco dessa revista Tempo do Fim, it also touched upon the subject of two streams. ela também tocou no assunto de duas correntes. And in the Time of the End magazine, E na revista Tempo do Fim, I want to read a quote from page 5, quero ler uma citação da página 5, which is quote number 2. que é a segunda citação. Portuguese. Will you read it in English first, or? Yes, I will. Two rivers flowing to two symbolic bodies of water, the Ulai to the Sea of Glass, the Hiddekel to the Lake of Fire. Two visions presenting both the story of the redeemed and the story of the lost.
As these rivers flow into the sea, their messages cross the boundary line of human probation, forever separating the righteous and the wicked. Oh, who will describe to you the lamentations that will arise when at the boundary line which parts time and eternity, the righteous judge will lift up their voice and declare, "It is too late." Long have the wide gates of heaven stood open, and the heavenly messengers have invited and entreated, "Whosoever will, let them take the water of life freely." Today, if ye hear their voice, harden not your heart. But at length the mandate goes forth, "They that are unjust, let them be unjust still. They that are filthy, let them be filthy still. And they that are righteous, let them be righteous still. And they that are holy, let them be holy still." Dois rios fluindo para dois lugares simbólicos de água. O Ulai para o mar de vidro, o Idikel para o lago de fogo. Duas visões representando a história dos redimidos e a história dos perdidos. À medida que estes dois rios fluem para o mar, as suas mensagens cruzam a linha divisória da graça humana, separando para sempre os justos e os ímpios. Ó, quem vos descreverá as lamentações que se levantarão quando, na linha divisória que separa tempo e eternidade, o justo juiz erguer a voz e declarar: é tarde demais. Por muito tempo estiveram abertos os amplos portais do céu, e os mensageiros celestes convidaram e rogaram: quem quiser, tome de graça da água da vida. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Mas afinal sai o decreto: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. So, although there was the Time of the End magazine that explained about these two streams of information, Então, mesmo que tínhamos essa revista Tempo do Fim, que explica acerca dessas duas correntes de informação, at this point on our line, there wasn't much information regarding Daniel 11:40b. nesse ponto, nesse momento no tempo, não havia muita informação acerca de Daniel 11:40, parte B. We didn't get any new development much about that part of Daniel 11:40 for some years. E por alguns anos não houve desenvolvimento, não obtivemos mais informações sobre aquela parte do versículo. So, moving on to 2001, Então, avançando para 2001, this here, the second dispensation, we have an unsealing of a message. temos a segunda dispensação, uma mensagem aberta ou disselada. And then in 2009, we have the increase of knowledge. E logo em 2009 temos o aumento de conhecimento. And at this waymark, we have 2520 revealed. E neste marco temos os 2520 sendo revelados. And there was a set of videos where this was explored, the 2520. E houve uma série de vídeos onde os 2520 foram abordados em detalhe. So next we have 2012. Logo temos 2012. This was the formalization. Essa foi a formalização. And
during this time in the line is where we were starting to experience time setting. E é neste momento na linha onde nós começamos a experimentar passar pela marcação de tempo. And here we have on the screen a quote from Ellen White. E aqui na tela temos uma citação de Ellen White, de 1 Escritos 75.1. And this is a quote that we often, one that we often refer to. É uma citação que nós nos referimos frequentemente, Where it says that the third angel's message must not be hung on time. onde é dito que o terceiro anjo não deve estar na dependência do tempo. So this way mark the formalization Então, este marco, a formalização, really challenged us. realmente nos desafiou. And it challenged us because we were coming into an understanding Nos desafiou porque nós estávamos começando a entender that we could use time. que nós sim poderíamos usar tempo. So light on the next waymark, 2014, E assim, no próximo marco 2014, we started to understand we can use time as a tool onde começamos a entender que tempo poderíamos usar como uma ferramenta. The Time of the End magazine was a guidance in the last dispensation. Onde a revista Tempo do Fim era um guia para a dispensação anterior. And the magazine presented at the formalization gave us a greater understanding. E a revista apresentada na formalização nos deu uma compreensão maior. So we had a greater understanding of where we were in history in that dispensation. E assim tínhamos uma compreensão maior sobre onde nós nos encontrávamos na história, naquela dispensação. And it was also repeated in this dispensation where we have 2012 as the formalization. E isso foi repetido também nessa dispensação, onde em 2012 temos a formalização. So at the beginning of this dispensation, we were giving a message or information. Assim, nós dávamos uma mensagem no começo dessa dispensação. Because we are living in an information age. Dávamos uma informação, porque nós vivemos numa era de informação. We were attempting to grow in our understanding. Assim, nós tentávamos crescer em nossa compreensão, nosso entendimento. And we were seeing that this formalization was challenging us. E assim vimos que essa formalização estava nos desafiando. And question, Pergunta: why was this dispensation challenging us? Why was this formalization challenging us? por que essa dispensação estava nos desafiando? Tyler. Because we had been trained for so long to be against time setting. Porque nós tínhamos sido treinados por tanto tempo de sermos contra a marcação de tempo. And in this moment, we were being confronted with a whole different paradigm shift for us. E assim, neste momento, éramos confrontados com uma mudança de paradigmas completamente diferente. Anyone else? Mais alguém? Yeah, so at this time, on the
in our movement. Sim, neste tempo, no movimento, Tyler's right. We were already in a mindset of not using time. Tyler tem razão, nós tínhamos uma mentalidade de não poder usar tempo. So using time was contrary to our previous knowledge. Assim, usar tempo era contrário ao nosso conhecimento anterior. So in the last dispensation, we were challenged that the 1989 was the time of the end. Então, na dispensação anterior, éramos desafiados com a questão de 1989 ser o tempo do fim. And here we were challenged that we can actually use time. E aqui entendemos que, na verdade, sim, poderíamos usar tempo. So if we look at the next waymark on the priest line, E assim, olhamos para o nosso próximo marco na linha dos sacerdotes, which is 2014. que é 2014. Again, we have a message unsealed. Mais uma vez, temos uma mensagem aberta ou de selada. And on the screen, we have Ezra 7:9. E aqui no quadro temos Esdras 7:9. What did Ezra 7:9 bring to us at this time? O que Esdras 7:9 nos trouxe naquele momento? What did we learn from it? O que aprendemos de Esdras 7:9? The division of our line into different groups. A divisão da nossa linha em dois grupos diferentes. Okay. Yes. Sim. Anyone else? Mais alguém? So yes, Ezra 7:9 allowed us to create 3 groups. Certo. Esdras 7:9 nos permitiu criar 3 grupos. So we then were able to have the priests, Levites, and Nethims. E assim, podíamos ter sacerdotes, levitas e netineus. And since then we had this understanding of these groups are fractals, Então, desde então, nós entendíamos esses grupos e também fractais. we were also able to see that there were also other Sunday laws. E assim também podíamos entender que existiam outras leis dominicais. So we would have a Sunday law for each group. Assim, tendo um decreto dominical para cada grupo. Okay, Tyler. Oh, Um, so you marked something being sealed in 2014. mhm. Então, você marcou algo sendo disselado em 2014. You identified a topic being opened up in 2014. Você identificou um assunto sendo aberto em 2014. Could you go back to 2001? I can't remember. Did you speak about something then? Você poderia voltar para 2001? Eu não lembro se você mencionou algo sendo aberto lá. I did say it was a message unsealed, but I didn't speak specifically on what. Eu disse que sim, houve uma mensagem sendo aberta, mas eu não especifiquei qual que era. So going back to where you were, oh no, you're here. Sorry. What was also cool about Ezra 7:9
que também era muito legal sobre Esdras 7:9, No, no. is that it allowed us to use the structure of Boston, Concord, and Exeter, Mhm. que ela nos permitiu usar a estrutura de Boston, Concord e Exeter, which is essentially just fractals. que na sua essência, são fractais. But we were then able to take the Millerite line and use that as a template. Mas Uhum. assim conseguimos usar a linha dos Specifically mileritas e Samuel usá-la Snow's como progression. padrão. Thank you. Obrigada. Specifically Samuel Snow's progression. Especificamente o progresso de Samuel Snow. So again, these opening up of these three groups Mais uma vez, esses três grupos se abrindo was allowing us to see that there were these additional Sunday laws on each of those lines. nos permitiu ver que havia esses decretos dominicais adicionais nessas linhas. So we can look at these as steps towards the national Sunday law. E podemos entender estes como sendo passos em rumo ao decreto dominical nacional. So in 2014, we did have to believe that that was actually a Sunday law. Em 2014, nós precisávamos então entender que isso era de fato um decreto dominical. And of course, at that time, we didn't have a full understanding of 2014. E claro que naquele tempo nós não tínhamos uma compreensão completa acerca de 2014, But we had the structures of the lines to help us and to compel us. mas tínhamos as estruturas, as linhas para nos apoiar e ajudar. So also during the priest's Sunday law period, Também durante o período de sacerdotes e decreto dominical, we can also see the Republican Party setting up for the national Sunday law. também poderíamos observar o Partido Republicano indo rumo ou se preparando para o decreto dominical. Does anyone remember what the Republican Party was doing during this time? Alguém lembra o que o Partido Republicano estava fazendo durante esse tempo? 2014, 2014. Gloria. That was the purging of the Republican Party? Foi quando o Yes. Partido Republicano foi purgado. Yes, so yes, there was the purging of the Republican Party. Sim, o Partido Republicano sendo purgado. And as you were having the purging of the Republican Party, they were moving further right. E com a purga do Partido Republicano, eles estavam indo mais em direção da direita. And as they were moving further right, E indo mais à direita, this was helping the seventh kingdom. isso ajudou ao sétimo reino. Mhm. So we have the Republican Party moving further right, E assim o Partido Republicano foi mais para a direita. and this was a sign of the rise of Trumpism and Que the foi seventh kingdom. símbolo da ascensão do trumpismo do sétimo reino. This helped the seventh kingdom, this purging. Então isso ajudou ao sétimo reino, essa purga. And this moving to the right, helping that kingdom Então ir mais ao lado da direita
ajudou esse reino, it mirrors how our movement a few years later we're moving further left. isso está espelhando como o nosso movimento foi, alguns anos depois, para a esquerda. So one moderate that was purged that we've spoken about in the past Um dos moderados que acabou sendo purgado, sobre quem nós falávamos no passado, was Eric Cantor. foi Eric Cantor. And even starting back in 2013, E até lá atrás, em 2013, Cantor was telling the Republican Party Cantor dizia ao Partido Republicano that it was going to be tough, que iria ser difícil, but they needed to change their tactics. mas que precisava mudar suas táticas. He said undocumented young immigrants should be given legal residence. Ele disse que jovens imigrantes sem documentos deveriam ser legalizados. He was stating Ele dizia that immigration needed to be a big priority for the Republicans. que imigração precisava se tornar uma grande prioridade para os republicanos. So in 2014, the Washington Post E assim, em 2014, a Washington Post they were even noting how he was moving to be more moderate. estavam percebendo como ele estava se tornando mais moderado. Conservatives were getting more frustrated with him. E assim, conservadores se estavam tornando mais frustrados com ele. Um, and he did lose his Republican primary. E ele perdeu as primárias, So he did step down from House Majority Leader. e assim ele se retirou da sua posição de líder da maioria na Casa dos Representantes. 2014 was also a significant election year. 2014 também foi ano eleitoral significativo. The House and the Senate gained a large Republican majority. A Casa dos Representantes e o Senado ganharam uma maioria republicana significativa. So we can see this Sunday law on the priest's line E assim podemos observar esse decreto dominical na linha de sacerdotes. had a turning point election Tinha uma eleição de ponto de inflexão, just as 2024 assim como foi com 2024, had a turning point election. também teve a sua eleição de ponto de inflexão. 2014, can anyone think of anything else the Republican Party was doing in that history? Vocês lembram de mais alguma coisa que o Partido Republicano fez em 2014? They were blocking the placement of judges, the Supreme Court judge. Estavam bloqueando, impedindo, né, a nomeação de juízes para a Suprema Corte. Yes, and this blocking of these Supreme Court judges Sim, e esse impedimento para esses juízes de Suprema Corte affect 2024, affect that history, afetou 2024, a história de 2024,
but how is it affecting our Sunday law history currently? Mas como é que isso afeta a nossa história atual do decreto dominical? Anyone? Alguém? This is a question. Uma pergunta. Please, could you remind me, in 2014, was it that they were blocking was that when they blocked Obama's Supreme Court nomination? Foi quando bloquearam a nomeação de juízes de Suprema Corte do Obama? Or was it when they were blocking the different judges' nominations across the country? Foi quando estavam impedindo a nomeação de diversos juízes no país todo. They were particularly blocking his Supreme Court nominees. Estavam impedindo, bloqueando, em particular, os nomeados por ele para a Suprema So Corte. it was Mitch McConnell, Então foi, no caso, Mitch McConnell. and his argument was E o argumento dele foi that he was coming up for re-election. que estava chegando às eleições. So Obama just needed to wait to the next presidential election Que Obama precisava esperar até as próximas eleições and let whoever wins that one nominate. e que deixasse quem fosse que ganhasse essas eleições que pudesse nomear. So my question again is, Então, mais uma vez, minha pergunta: how is this blocking of these judges in 2014 como é que o bloqueio dessas nomeações, esses juízes, em 2014, during this Sunday law period affecting our current Sunday law period? durante aquele período de decreto dominical, está afetando o período atual de decreto dominical? Tyler. We end up with a Supreme Court Acabamos tendo uma Suprema Corte that is more right-leaning than it could have been. que está muito mais inclinada à direita do que pudesse ter And sido. it leaves the court a right-wing supermajority. Isso Or deixa a majority. Suprema Corte com uma maioria, né, da direita. Yes. Sim. And they have already drastically changed or reinterpreted E já reinterpretaram e mudaram drasticamente lots of legal precedent that muitos was precedentes more legais que era mais friendly to people's rights. afirmativos para os direitos das pessoas. Yes, Sim. Elaine. I believe also back in 2014, Creio que também em 2014 they were stacking the lower courts estavam enchendo também
o bloqueando, não sei, as cortes menores. Courts. With right-wing conservative judges. Yeah. Estavam enchendo as Filling. cortes menores com juízes da direita. Yes, right. Sim, correto. So we have the lower courts as well as the Supreme Court being affected, Então, sim, temos as cortes menores, como também a Suprema Corte sendo afetadas, which is affecting rulings and judgments now. que está afetando decisões atuais. Like Tyler said, that impacts the vulnerable. And where? Impacts the vulnerable. Isso acaba impactando os vulneráveis. So fractals in this dispensation Então, os fractais nessa dispensação opened up these additional lines where we can compare and contrast. acabarão abrindo essas linhas adicionais onde podemos comparar e contrastar. So as we're moving along on our line, E à medida que nós avançamos em nossa linha, with this opening up of fractals, com esses fractais se abrindo, it just greatly enriched our message. isso enriqueceu a nossa mensagem de grande maneira, Because now we can look at Millerite history and compare it to these three lines. porque agora nós podemos olhar para a história millerita e compará-la com essas linhas. So next we have 2016, Em seguida temos 2016, and this is increase of knowledge, que é o aumento de conhecimento. and we received more information about Raphia Panium, Onde nós recebemos mais informação sobre Rafa e Paneion. Does anyone remember any information that we received about these battles? Alguém lembra de algum tipo de informação que recebemos sobre essas batalhas? Curtis. Essentially, George and Kimberly say that the king of the south is not dead. Essencialmente, Teotihuacan e Kimberly diziam que o rei do sul não estava morto, That the struggle is going on, que a batalha continuava and there's two battles in between e que havia duas batalhas no meio, 1989 and the Sunday Law that they're still having. 1989 e o decreto unical que ainda estavam acontecendo. Yes, so we received greater light on these beginning verses of Daniel. Sim, nós recebemos uma luz maior sobre esses versículos iniciais de Daniel, As Curtis said, where we can see this continued struggle between the king of the north and the king of the south. como Curtis disse, nós podemos ver esse conflito contínuo entre rei do norte e rei do sul. We could see more information about Daniel 11:2, Também recebemos mais informação sobre Daniel 11, versículo 2, Alexander the Great, Alexandre Magno, where we saw that there was a fighting amongst his generals, onde vimos que havia uma disputa entre os seus generais and the Seleucid
kingdoms and the Ptolemaic kingdoms. E os reinos Seleucidas e Ptolomaicos. We were able to see Raphia and Daniel 11:11. Também conseguimos ver Ráfia e Daniel 11:11. And we were able to see Panium as well. E também conseguimos ver Panion. 2018, 2018, the formalization, a formalização. we had the midnight cry message arriving at that time. Tínhamos a mensagem do clamor da meia-noite chegando naquele tempo. And so what was shared with us was studies on pirates in the world wars, E o que foi compartilhado conosco foi Pirro e as guerras mundiais. and we were able to see additional battles. E também conseguimos ver batalhas adicionais. So we saw that there was Ipsus, Vimos que havia Ipso, and that was in 301 BC, que foi em 301 a.C., and that was Seleucus with his 400 elephants, que foi Seleuco com os seus 400 elefantes, with Lysimachus and Cassander, com Lisímaco e Cassandro, versus Pyrrhus, Demetrius, and Antigonus. versus Pirro, Demétrio e Antígono. Does anybody remember the name of this war? Alguém lembra o nome dessa guerra? It was the fourth. Mhm. Yeah, so it was the fourth Diadochi War, Gloria shared. Aham, a quarta guerra dos diádocos, disse a Glória. And then we had information on Heraclea, Logo recebemos informação sobre Heracleia, 280 BC. 280 a.C. And does anyone remember what happened between Pyrrhus and Rome in this battle? Alguém lembra o que aconteceu entre Pirro e Roma nessa batalha? Heraclea. So Pyrrhus, he had his 20 war elephants. Pirro tinha 20 elefantes de guerra. And how did they react? E como eles reagiram? They were frightened, right? Because they hadn't seen elephants. Se assustaram, não é? Porque nunca tinha visto elefantes. And then you have Asculum in 279. Logo você tem Asculo em 279 a.C. We have again Rome versus Pyrrhus. Mais uma vez Roma contra Pirro. And what happened in this one? What did Rome do? E o que aconteceu nesta? O que Roma fez? Close. Yes. So Christine said they brought their elephants, and Gloria said that they had their elephant carts. Sim, assim, os comentários ditos foi que trouxeram seus próprios elefantes e que tinham carruagens com elefantes. So yeah, you had Rome with their anti-elephant carts. Sim, Roma tinha carruagens anti-elefantes. And then we have Beneventum in 275. E logo temos Benevento em 275 a.C. Rome again and Pyrrhus. Roma, mais uma vez, e Pirro.
what happened in this battle with the elephants? O que aconteceu nesta batalha com os elefantes? Mhm. Yeah, so Christine said that the elephants turned on Pyrrhus. Sim, Christine diz que os elefantes se tornaram contra Pirro. Right, so this additional information that we received in this history Então, essa informação adicional que recebemos naquela história about the king of the north and the king of the south battles, sobre as batalhas de Rei do Norte e Rei do Sul, it gave us greater clarity on Daniel 11. nos deu mais clareza acerca de Daniel 11. This also was able to give us a connection Isso também nos deu uma conexão, uma ligação from 1989 to the Sunday Law. de 1989 até decreto dominical. And I'm saying that because Eu digo isto porque we use the elephants as a symbol. nós usamos os elefantes como símbolo. The elephants in these Pyrrhic wars, we were understanding them to be a symbol of information war. Esses elefantes nessas guerras pírricas, nós entendemos representando a guerra de informação. And we can reach back to 1989 E nós podemos voltar para 1989 because we have the World Wide Web being invented. porque temos aí a invenção da internet, da rede mundial. And this information war is being waged where? E essa batalha de informação está sendo travada aonde? But like through what medium? Através de qual meio? Okay, so Christine said it's being waged through information. That's right. Christine Gloria diz, said through a- Fox. através de informação, através de Fox. That's true. É verdade. But we have the invention of the World Wide Web. Mas nós temos a invenção da internet. So this invention, along with social media, Então, essa invenção, em conjunto com mídia social, creates this atmosphere cria essa atmosfera where the information war can be portrayed through. pela qual essa guerra de informação pode ser projetada ou se dar. So these elephants in these wars here in the Pirates Wars, Então, esses elefantes nessas guerras pírricas, representing information war, representando guerra de informação, I see it as connecting us back to 89. So it's connecting these two, 89 and the Sunday Law. eu vejo eles conectando nos de volta a 1989, não fazer a ligação entre 89 e decreto dominical. So 2018, of course, this is a formalization. 2018, obviamente, é uma formalização. And this formalization again gave us greater clarity on this dispensation. E essa formalização, mais uma vez, nos deu maior claridade sobre essa dispensação, But it also continues to look forward to 2019. mas ela também continua olhando para frente para 2019. So next we have 2019. O próximo que nós temos é 2019, So it was the close of probation on the priest line.
que foi fechamento da porta-graça na linha de sacerdotes. This was the waymark where the priests were to submit their tests. É o marco onde os sacerdotes deveriam passar pelo teste. And we received the day 11/9, Onde recebemos também a data, né, do 9 de novembro. it was given to us through the midnight cry message. Que foi nos dado através da mensagem do clamor da meia-noite. So as we progress through our current dispensation, Então, à medida que nós passamos pela nossa dispensação atual, perhaps the next formalization will also give us information on the date of the close of probation. talvez a próxima formalização nos dará informação acerca da data do fechamento da porta da graça. So 2020 was the increase of knowledge. 2020 foi o aumento de conhecimento. And here we can see the Apis bull, E aqui podemos observar o touro Apis. and we have sexism, racism, and homophobia being a part of this character. Onde temos sexismo, racismo e homofobia sendo parte desse caráter. Does anyone remember anything significant that happened here in 2020? Alguém lembra algo significativo que acontece em 2020? The killing of George Floyd, before that with Breonna Taylor. A morte de George Floyd e antes disso Breonna Taylor. Yes. Sim. So we do have the death of George Floyd, May 25th. Sim, temos a morte de George Floyd no 25 de maio. And we know that this death sparked this protest around the world. E sabemos que essa morte desencadeou esses protestos ao redor do mundo. And we know that race was prominent. E também sabemos que a questão racial era prominente, But gender is also closely related to race. mas gênero também é intimamente ligado à questão de raça. So if we think back to the flood, Então, se a gente volta a pensar sobre o dilúvio, so we can see that there is the sin of Ham. nós podemos observar que há o pecado de Cão. And who can share what was the result of this sin of Ham? Quem pode compartilhar qual foi o resultado desse pecado de Cão? Christine? Are you talking about Ham's sin or his brother's sin? The Falando end result. sobre o pecado de Cão ou sobre o pecado do irmão dele? Ham. Cão. Ended up raping his mom Ele to acabou, what? Embarrass his father. ele acabou estuprando a mãe dele para envergonhar o pai dele. Sorry. And then his brothers ended up oppressing him, thinking of him being
less because of the sin he'd caused. E, em consequência, os irmãos dele o subjugaram, pensando dele de forma depreciativa, né, pelo pecado que ele havia cometido, Causing oppression and slavery. assim causando opressão e escravidão. Okay, thank you. Obrigada. So yes, so we have all of that history happening, like Christine said. Sim, temos toda essa história acontecendo, assim como a Christine disse. And we have that oppression. E temos essa opressão. So this leads to slavery, which is connected to racism. Isso então leva à escravidão, que é ligada a racismo, And we can see that in this history que of podemos ver 2020. nessa história de 2020. Was also the curse on Eve and Eden. Também temos a maldição sobre Eva em Éden. And that curse in Eden led to gender inequality. E essa maldição no Éden levou a uma desigualdade de gênero. So you can see at 2020, Assim você pode ver em 2020 racism and gender connected. racismo e gênero ligadas. 2021, 2021, we can see the LGBTQ community here. vemos aqui a comunidade LGBTQ. And in this formalization, we can recognize E nessa formalização podemos reconhecer a worsening of gender with more anti-LGBTQ bills and legislation. podemos observar uma piora da situação de gênero, né, com aumento de introduções de projetos de lei discriminatórios contra LGBTQ. So if we think about the whole of the priest line, Então, se pensarmos na linha de sacerdotes como um todo, there's been several formalizations. houve formalizações anteriores. You have 1996, Você tem 1996, 2012, 2018, and 21. 2012, 2018 e 2021. These formalizations gave us a understanding of that particular dispensation. Essas formalizações nos deram entendimento sobre essas dispensações particulares. But you can also use information from these formalizations Mas você também pode usar informações daquelas formalizações to understand the National Sunday Law. para entender o decreto dominical nacional. We can use the Time of the End magazine to see two streams of information. Nós podemos usar a revista Tempo do Fim para ver duas correntes de informação. We can see time to unlock our past bias of using time and prophecy. Nós podemos ver a questão de tempo, né, para ver o nosso preconceito para com tempo no passado, né, no contexto de profecia. There is equality and gender also during these formalizations that help us to understand the National Sunday Law. Também temos igualdade e gênero nessas formalizações que nos ajudam a entender o decreto dominical nacional. So we have the second advent, E assim temos o segundo advento. and at this waymark again,
your test is submitted. Mais uma vez, nesse marco, entregue o seu teste, sua prova. And it was the end of the priest line. E também isso foi o fim da linha dos sacerdotes. So next, what I want to look at is just to do some comparisons. O próximo que So I eu quero want to talk. fazer, So I want to mention Noah's time. eu quero fazer umas comparações, quero falar sobre o tempo de Noé. So lines show us a sequence of events. Linhas nos mostram uma sequência de eventos. And when we can understand these sequence of events, E quando nós entendemos essas sequências de eventos, we can know where we are in history. podemos entender onde nós nos encontramos na história. So in Noah's time, he was given a pattern or structure. Então, quando no tempo de Noé lhe foi dado um padrão, uma estrutura, And this pattern helped him to build the ark. e esse padrão lhe ajudou a construir a arca. He had to follow this pattern that was laid out for him. E assim ele precisou seguir esse padrão, essa instrução. And as he did that, he was able to save his family and himself. E fazendo isso, ele foi capaz de salvar a sua família e a ele mesmo. So the pattern or the structure that he was given Então, o padrão, a estrutura que lhe foi dado, we can say it protected or it covered him. podemos dizer que isto lhe cobriu, o protegeu. And here on the screen, we have a quote from Patriarchs and Prophets. E aqui no quadro nós temos, na tela temos uma citação de Patriarcas e Profetas. It's just conveying that Noah did exactly how he was directed. Onde diz que Noé fez exatamente como Deus havia lhe ordenado, And human wisdom could not have devised the structure. e sabedoria humana não poderia ter inventado essa estrutura. And that's how we can look at our lines. E assim é que nós podemos também pensar, ou olhar para nossas linhas. Human wisdom could not devise the structure of our lines. Sabedoria humana não poderia ter concebido, né, a estrutura das nossas linhas. If we look at Christ's time, Se nós olharmos para o tempo de Cristo, the Jews were to believe a message that was given to them by John the Baptist. os judeus deveriam acreditar numa mensagem, crer numa mensagem que lhes foi dada através de João Batista. And if they did, they would have been directed to the Lamb of God. E se eles tivessem crido, né, eles teriam sido direcionados ao Cordeiro de Deus. So throughout this history, Christ was attempting to open their eyes to the truth. Então, ao longo dessa história, o Cristo tentava abrir-lhes os olhos para a verdade. The truth of the kingdom, A verdade é acerca do reino, his crucifixion shortly before it, a sua crucifixão, um pouco antes. and if the Jews of that time would have followed the events, E se os judeus daquele tempo tivessem seguido os eventos, if they would have
understood the significance of what was happening around them. Se eles tivessem entendido o significado daquilo que acontecia ao redor deles, they would have understood more clearly what Christ was trying to teach them and what they needed to understand. eles teriam entendido de forma mais clara o que Cristo estava tentando lhes ensinar, e o que precisavam entender. And this quote on the screen from Desire of Ages, Temos uma citação do Desejado de Todas as Nações, 67.3. it just refers to Christ's light and how he was trying to have them understand that what he was trying to establish Isso se refere à linha de Cristo e como ele tentava explicar-lhes, né, o que ele estava tentando estabelecer was opposite of what they actually desired. era o oposto àquilo que eles, na verdade, desejavam. So just like in our priest line, E assim como em nossa linha de sacerdotes, it was set up a certain way by God. isso foi construído de tal forma por Deus There were waymarks that we needed to pass through and understand. que houve marcos que nós precisávamos passar, pelos quais nós precisávamos passar e que precisávamos entender. The same as here E in Christ's time. tal qual aqui no tempo de Cristo. So the Jews were supposed to understand the baptism. Os judeus deveriam entender o batismo, John's death, the cross, a morte de João, a cruz, Pentecost. Pentecoste. And if they were able to understand these events, E se eles entendessem tais eventos, they would have been able to understand the stoning of Stephen. teriam entendido o apedrejamento de Estevão. And we know that the stoning of Stephen lines up with the Sunday law. E nós sabemos que o apedrejamento de Estevão se alinha com o decreto dominical. And so to the SDA Church, E assim, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, they have not followed the events of today. eles tampouco seguiram os eventos de hoje. And therefore, they're not able to understand that we're living in the Sunday law history. Consequentemente, não entenderam que estão vivendo a história do decreto dominical. So they have found themselves on the other side of the Sunday law without any awareness. E assim acabaram se encontrando no outro lado da questão da lei dominical sem terem sequer consciência sobre isso. So this shows us the seriousness of following the correct pattern or methodology. Isso nos mostra a seriedade sobre o porquê, né, que devemos seguir o padrão e a metodologia corretas. Because as we do that, it's definitely a life and death situation. Porque fazendo isso, vemos que certamente é uma questão de vida e morte. So when we think about the priest line and what I shared today, Então, contemplando sobre a linha dos sacerdotes e o que eu compartilhei hoje, the increase of knowledge and the formalization waymarks in the various dispensations
O aumento de conhecimento e os marcos de formalização nas várias dispensações not only gave us an understanding of the dispensation that they were in, nos deram informações apenas sobre as dispensações nas quais aconteciam, but we can take all that information as a whole mas nós podemos pegar essa informação como um todo to help us to unpack the Sunday law. para nos ajudar a abrir ou entender o decreto dominical. So as we just continue to walk on this path, Então, continuando a nossa jornada por este caminho, if we continue to follow correct methodology, se nós continuarmos a seguir metodologia correta and think about how we've been led in the past, e se nós pensarmos como nós temos sido guiados no passado, we can continue to receive greater clarity pois podemos continuar a receber mais ou maior clareza of the waymarks that are still ahead of us. sobre acerca dos marcos que estão à nossa frente. That is what I want to share today. E isto que eu quis compartilhar com vocês hoje. Any questions, comments? Perguntas ou comentários? Yes, Gloria. Could you repeat the last part, how the Jews missed Christ is coming? Yeah. Tem como você repetir a última parte onde os judeus acabaram perdendo a vinda de Cristo? The Jews missed what was happening in their time Os judeus não se deram conta do que estava acontecendo no tempo deles, because they weren't understanding the waymarks. They weren't understanding the events that was happening around them. porque não estavam entendendo os marcos e os eventos que estavam acontecendo em volta deles. So if they would have understood the message of John, Tivessem eles entendido a mensagem de João, they would have been led to Christ. teriam sido levados, guiados a Cristo. And then so forth, the cross, Pentecost, and all of the events happening in that history. E, em consequência, também a cruz, o Pentecoste e todos os eventos daquela história. Does that answer your question? Anyone else? Mais alguém? Okay, let's close with prayer. Muito bem, vamos encerrar com oração. Lord God, we come before you again. Senhor Deus, mais uma vez estamos diante de Ti. Thank you for being so gracious to us. Obrigada pela graça para conosco. Thank you for continuing leading us. Obrigado por continuar a nos guiar. We understand that you have created such beautiful waymarks and events for us to understand. Entendemos que Tu tens criado tais marcos e eventos maravilhosos para que nós possamos entender. We ask that you continue to open our hearts and minds to what's before us. Pedimos que continuas abrindo os nossos corações e mentes para aquilo que está por vir. In Christ's name, amen. Em nome de Cristo, amém.